9 de fevereiro, sexta. Lição 6, Jovens. Tema: odiado e rejeitado. Escolhendo dessa forma um governo pagão, a nação judaica tinha se afastado da teocracia. Rejeitara a Deus como rei. Daí em diante, não teria mais libertador. Não teria rei, exceto César. Os sacerdotes e mestres levaram o povo a essa situação. Eram responsáveis não somente por isso, mas também pelos terríveis resultados que se seguiram. O pecado de uma nação e sua ruína se devia aos seus líderes religiosos. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 593. Pilatos cedeu às exigências da multidão. Em vez de arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser sacrificado. Mas, apesar de suas preocupações, exatamente o que temia ocorreu mais tarde. Suas honras foram retiradas. Foi removido de seu alto posto e, lesado pelo remorso e o orgulho ferido, deu fim à própria vida pouco depois da crucifixão de Cristo. Da mesma forma, todos os que consentem com o pecado só conseguirão tristeza e ruína. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, verso 12. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar uma pequena pedra ao chão, mas não fez isso. A rebelião não seria vencida pela força. Poder de coerção só existe no governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são esses. Sua autoridade se baseia na bondade, na misericórdia e no amor. E apresentar esses princípios é o meio a ser usado. O governo de Deus é moral, e a verdade e o amor devem ser o poder predominante. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 610. Toda humilhação, injúria e crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar recaiu sobre os seguidores de Jesus. E isso voltará a acontecer com força, pois o coração carnal ainda está em inimizade com a lei de Deus e não se sujeitará aos seus mandamentos. O mundo não está hoje em maior harmonia com os princípios de Cristo do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor crucifica-o, crucifica-o, Lucas 23, verso 21, e que causou a perseguição dos discípulos, ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo espírito que na Idade Média enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre da noite de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras de Smithfield, ainda está agindo com maligna energia em corações não regenerados. A história da verdade tem sido sempre o relato da luta entre o certo e o errado. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levado avante neste mundo em face de oposição, perigos, perdas e sofrimentos. Ellen White, Atos dos Apóstolos, páginas 54 e 55. Vivo ou morto? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, verso 20. Max Lucado conta a história de um missionário que trabalhou no Brasil e teve contato com uma tribo indígena em uma área remota de nossas florestas. Os índios moravam perto de um grande rio. A tribo era amigável e carecia de atenção médica. Uma doença contagiosa estava devastando a tribo e as pessoas morriam diariamente. Havia uma enfermaria localizada em uma outra parte da floresta. E o missionário percebeu que a única esperança para a tribo era se deslocar até a enfermaria para tratamentos e vacinações. Mas para chegar até lá, os índios teriam que atravessar o rio, um tabu que nunca se aventuraram quebrar. Eles haviam sido ensinados que o rio era habitado por maus espíritos. No entendimento deles, entrar na água seria a morte certa. Então, o missionário decidiu se dedicar à difícil tarefa de convencê-los a entrar no rio, contando de sua segura travessia. Os índios não acreditaram. O missionário colocou suas mãos na água. Não acreditaram. Em seguida, ele entrou no rio e jogou água sobre o seu rosto, mas não adiantou. Os índios olharam atentos, mas hesitaram.
Finalmente, mergulhou e nadou até a superfície, chegando ao outro lado. Quando os ídios viram aquilo, entraram no rio cheios de alegria, seguindo para o outro lado. Assim como aquele missionário, Jesus entrou nas águas da morte e ressuscitou, a fim de que entendêssemos que ele havia vencido tudo aquilo que derrotava a humanidade. O aprisionamento, os julgamentos das religiões judaicas e de Roma, uma armação político-religiosa foram injustos. O veredito foi todo irregular, uma coalizão fatal contra Cristo. Mas foi escolha dele se entregar. Aqui vemos a perda voluntária da vida de Cristo e, ao mesmo tempo, a libertação do ser humano para uma vida abundante. Só Cristo pode oferecer isso. Se aceitar o sacrifício, terá vida em abundância. Se rejeitar, estará morto para sempre. E aí, você está vivo ou morto? Diálogo aberto. O que significa para você a expressão "já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim"? Quando a religião se misturou com o Estado, houve perseguição contra Cristo e seus seguidores. Se esse padrão se repetir no futuro, como devemos nos preparar? Como a religião judaica pode servir de mau exemplo para nós? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!